Olá, boa tarde a todos. Obrigado pela participação na segunda edição do nosso webinar sobre reforma tributária. Hoje a gente vai dar continuidade nisso. Muitas perguntas feitas na primeira edição não foram respondidas por conta do tempo, e hoje a gente vai explorar isso mais. Então, várias das perguntas que foram feitas lá vão ser consolidadas e vamos ilustrar hoje com apresentações, com alguns slides que vão tornar muito mais elucidativo. E comigo aqui hoje, eu sou o Roberto Dariva, CEO da All Strategy e Managing Director da América Latina da Profex, e hoje comigo está a Neiva de novo. Neiva, eu gostaria que você se apresentasse. Obrigada novamente por estar aqui, né? Meu nome é Neiva Alves, eu sou contadora, sou especialista em ICMS e sou coordenadora fiscal e consultora tributária na Falaminha Next, que é o escritório de contabilidade parceiro aqui da All Strategy. E estamos aqui hoje novamente para poder discutir esse assunto tão importante para todas as empresas, né? Que vai atingir aí 100% de todas as empresas. Legal. E com a Neiva está o Márcio. Márcio, por favor, se apresente também para os nossos convidados. Prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Roberto, pelo convite, Neiva, pela parceria. Meu nome é Márcio Pita, eu sou contador de formação, sou controller, atuei como executivo de várias empresas aqui em Curitiba e região, e atualmente atuo com consultoria, tenho um escritório de contabilidade, consultoria e controladoria, né, e vamos falar bastante aí a respeito do tema do momento, né, que é a reforma tributária. Legal, e como eu disse, a gente agrupou alguns temas, então a gente vai passar pela mudança básica, o que vai acontecer nos próximos anos, o que acontece efetivamente no ano que vem. A gente vai explorar o split payment, a apuração assistida. Também a gente vai falar um pouco mais concentrado do Simples Nacional, foram várias perguntas sobre o tema. Então, a gente vai passar por esses assuntos aqui ao longo da nossa conversa, e o famoso cálculo por dentro e cálculo por fora dos impostos, que está todo mundo falando e pouca gente já conseguiu entender isso, então nós vamos explorar isso bastante. E aí a gente começa aqui com uma pesquisa bem interessante que a KPMG fez, que é para saber se as empresas estão preparadas para entrar daqui um mês praticamente, entrar nesse modelo da reforma tributária. Então, aqui a gente consegue ver que 86% das empresas não tem uma visão consolidada dos impactos financeiros, ou seja, não tem uma visão clara do que vai acontecer e quais são os impactos que vai gerar para suas empresas. 51% não elaboraram um plano de ação, né? Como bons brasileiros, a gente deixa tudo para a última hora, mas e tem gente apostando que o governo vai postergar essa mudança, mas parece que não é bem assim, a gente vai falar disso. E 60% deixarão adequações para dezembro de 2025, mais conhecido também como semana que vem, né? A partir de semana que vem, e com a mínima margem de teste. Aqui a gente tem falado com bastante empresas aqui também e a gente, até próximo do que a gente fez aqui no All Strategy, a gente viu que um mês é um tempo pequeno para fazer essas adaptações todas. E um mês que tem Natal, tem Réveillon, tem férias, tem um monte de coisas. E a segunda parte aqui da pesquisa, 20% das empresas não tem prazo definido para adequação, ou seja, não tem nem ideia de quando vão terminar essa adequação. 72% não possuem orçamento estruturado para ano que vem, então vai impactar, como a gente discutiu na primeira edição, o orçamento vai impactar, porque você vai trabalhar os impostos, vai ter crédito de imposto, vai combinar os dois tipos de impostos, vai ter impacto no orçamento, mas muitas não estão preparadas. E apenas 11% já tem previsão no budget, né, prevê um budget contínuo após 2025, ou seja, o que a gente chama também de reforecasting, vai fazer o orçamento do ano, mas ao longo do ano vai revendo esse orçamento para ir adaptando. Então, a única certeza que a gente tem é que a gente vai errar nessa previsão de orçamento ou de fluxo de caixa. Então, para começar, eu acho que o primeiro ponto esse QR Code aqui é importante para que vocês que estão participando conosco apontem o celular para esse QR Code, ele vai ficar, acho que, visível ao longo de todo o webinar, para que vocês possam participar então, 3 perguntinhas só, mas aí no final a gente traz para a gente entender que muitas vezes essas pesquisas pegam ou empresas muito grandes, ou empresas, nunca a gente sabe se pegam
empresas similares. Aqui a gente está numa amostra menor, mas a gente vai ter uma ideia de como que essas empresas que estão participando desse webinar estão preparadas para isso. E aqui a gente chega na regra de transição. Então, queria que vocês falassem um pouco para a gente dessa transição. A gente sabe que começa ano que vem, começa meio modesto, mas ao longo dos anos vai ter uma mudança. Então, vou começar com a Neiva, e aí o Márcio vai contribuindo aqui para a gente dar uma fotografia e explicar para o pessoal como é que vai ser essa transição até 2033. Com essa introdução ali da pesquisa da KPMG, os índices que foram apontados, então a gente sabe que ele é bem preocupante, né? Então a gente já tem ali toda a regra de transição definida. Claro, muita coisa a gente sabe ainda que está para acontecer, está para ser publicado, mas as empresas, a forma que as empresas vêm conduzindo isso, por aquela pesquisa, é bem preocupante, porque a maioria das empresas a gente vê que não está preparada, não está se adaptando ainda. Então, nós já temos aí, em 2025, que é onde a gente já está, nós já estamos nos adaptando para iniciar mesmo 2026. Então, nós temos ali todo um cronograma, as empresas já têm que estar com esse cronograma todo adaptado na sua operação, que é o que a pesquisa apontou que isso ainda não está acontecendo na maioria das empresas. Então, em 2026, ali, a maior mudança que vai acontecer é as alíquotas testes. A alíquota teste de IBS-CBS, 0,9 para CBS, 0,1 para IBS. Que substitui, né, o CBS substitui o PIS/COFINS e o IBS substitui ICMS e o ISS. Então, a gente vai começar ali com as alíquotas testes para PIS/COFINS, ICMS e o IPI ainda não, né, não vamos falar ali do IPI ainda. Mas todo o cronograma da estruturação do próprio sistema da empresa, ele já tem que estar com todas essas adaptações ainda esse ano, né? Então, a partir ali do dia 6 de janeiro, se não acontecer isso, a Cefaz pode até travar o sistema, pode até travar a autorização e a empresa, e travar o faturamento da empresa. Então, nós temos aí um grande marco e toda adaptação a partir de 2026. 2027 ali, onde vai realmente sair de cena, né, o PIS/COFINS e vai entrar direto o CBS, já 100%. Então, o ano que vem também será um ano de muito preparo, muita adaptação por conta do PIS/COFINS. E aí nós temos o ICMS, que é um pouco mais complexo, mas nós temos ainda 3 anos para trabalhar com a alíquota teste do IBS, que vai substituir o ICMS. O ICMS aí 3 anos ainda para trabalhar da mesma forma que nós trabalhamos hoje, né? Com a alíquota teste, sim, mas com os benefícios fiscais, tudo que é feito hoje, vai continuar acontecendo com todas as alíquotas normal, alíquota interna, alíquota interestadual, diferencial de alíquotas, substituição tributária. Então, tudo isso ainda vai acontecer nesses 3 anos normalmente, como está acontecendo hoje. Aí sim, nós temos 2029, que começa ali a transição, onde o ICMS começa a perder força e ganhar força ali o IBS, onde ele vai transitar ali até 2032, para que 2033 aí nós possamos estar com toda a reforma implementada. Legal. Márcio, as empresas que não estão preparadas agora, ou não estiverem preparadas em janeiro, quais são os riscos? O que pode acontecer? O que elas têm que se preocupar? Se tiver num cenário e falar, eu não estou pronto para rodar esse período de testes, o que você começa a colocar de risco e recomendação também? Pergunta bastante pertinente, né? Tem muito empresário que não está acreditando na reforma tributária. Na verdade, a reforma tributária já é uma lei, né? Já virou lei, então não tem mais volta, né? E ela começa exatamente em 2026, com um período teste, né? E as empresas têm que estar preparadas para a emissão de documentos fiscais, né? Então, os documentos fiscais já terão que ter o destaque tanto de IBS quanto de CBS, com aquelas alíquotas testes ali que estão mencionadas. Inclusive, esse cronograma está no site da Receita Federal, do Governo Federal, né? Então, isso daqui não isso daqui já é oficial, vai acontecer dessa forma, né? É importante até a gente ter essa previsibilidade para as empresas poderem se organizar.
Não vai ter como dar um jeitinho, vai ter que entrar, não. Não vai ter. Sem jeitinho dessa vez. E aqui é algo interessante que até vai facilitar, né? A proposta é uma modernização, né? E uma facilidade para fins de transparência, né? Para fins de cálculo de imposto. E, atualmente, né, como que as empresas, elas confessam, como que é a confissão de dívida? Né? Olha, eu devo esse tributo, né? Você emite o documento fiscal, a nota fiscal, e aí, depois da nota fiscal emitida, você tem a famosa obrigação acessória, né? Que você tem que transmitir um mês depois, ou depois de, né, ou tem mensal, tem anual, né? E aí, nessa declaração, nesse atendimento à obrigação acessória, que você dá a confissão de dívida. Olha, eu devo esse tributo, né? E com a reforma tributária, eles vão simplificar isso. O documento, a obrigação acessória vai ser a emissão do documento fiscal. Então, você emitiu a nota fiscal, você já está falando para a Receita, olha, eu devo esse valor, né? Então, a partir de 2026, se você não tiver esse destaque, você pode ser multado, né? Eu assisti palestras sobre a reforma tributária, tem de monte, né? E eu estava assistindo exatamente uma palestra do API, né? Que é o deputado que foi aí que comandou aí a reforma tributária, né? E ele fala, olha, você não vai ser multado imediatamente. Então, ali, a partir do dia 5 de janeiro, se você não emitir, se você não destacar, o que vai acontecer? Você não está dando confissão de dívida. E aí a Receita tem até 5 anos para te multar, para te penalizar, e o que dizem é que qual vai ser a penalização? Vai ser o recolhimento desse imposto, né? Então, você vai destacar IBS, CBS, mas você não vai recolher, né? É importante que isso fique bem claro, né? Então, é apenas ali um movimento teste mesmo, para eles perceberem, sentirem como que vai ser toda essa operação, porque a partir de 2027, aí sim, aí vai começar a ter a apuração oficial, né? A gente está falando ali de CBS nesse primeiro momento, e depois de IBS no futuro, a partir de 2029. Legal. E seria correto afirmar que os dois principais anos talvez seja 26 e 27, 26 porque é o teste, tem que se adaptar, 27 porque entra o split payment, que é uma mudança bem relevante, e a partir daí tem mais algum ano que tem uma mudança relevante, ou vai só mudando o percentual das tarifas? Veja que no próprio cronograma, né, as grandes mudanças vão ser 2026, né, que as software houses já estão se preparando, né, porque as notas fiscais já têm que conter, né, esses campos aí destacados, e não é só o destaque, né, de IBS e CBS. Você tem tem agora o Class Trib, né, que é uma classificação como se fosse um CFOP, né, para a reforma tributária. Então, por trás dessa emissão de nota fiscal, tem vários campos, não é só o destaque, mas para chegar no destaque, você tem várias configurações que as empresas têm que se preparar, né? E aí, depois, quando você pega a partir de 2029, que começa, né, oficialmente ali a apuração de IBS, como a Neiva falou, né, IBS começa a ganhar força, né, e o ISS e ICMS começa a perder força, também vai ser uma mudança bastante grande. Uhum. E tem mudança de negócio também, né, Neiva? Porque a questão conforme as alíquotas vão mudando, as empresas vão ter que fazer umas manobras para entender como que tomam crédito, como é que esse crédito impacta no preço dos seus produtos ou serviços. Então, tem outras coisas também relacionadas a isso, né? Sim, o desafio maior, só voltando aqui um pouquinho em relação aos códigos, né? A grande estrela, na verdade, agora é a nota fiscal. Então, a nota, né, como bem disse aqui o Márcio, vai ser a estrela aí da reforma tributária, e os códigos Class-Trib, então, já tem que estar esse ano tudo na parametrização do sistema. Eu estava lendo uma matéria onde mencionava que uma média de 200 alterações estão acontecendo por trás da nota para poder chegar no IBS e CBS, né, que são os dois novos campos aí da nota fiscal. E em relação ao desafio maior, que, como você está falando do crédito, o desafio vai ser grande de quando iniciar também o IBS,
né? Quando tiver que a gente vai ter que trabalhar com apuração paralela. Temos que apurar o IBS e temos que apurar o ICMS e o ISS. Então, esse vai ser, eu acredito que vai ser um desafio maior. Não sei, Márcio, se você concorda. Vai ser um desafio maior, porque nós temos hoje a forma de tributação do IBS, do ICMS, e até a forma de tributar o IBS, ele foi alterado. Então, hoje o ICMS é devido pela circulação da mercadoria, e isso se alterou. Então, a gente vai ter que trabalhar ali um percentual com o que é hoje, né? Com os créditos, os débitos, e outro percentual não. Outro percentual é da nova forma, né? Da nova forma que trouxe aí a Lei Complementar 214/2025 para poder tributar o IBS em paralelo com o ICMS. Então, esse vai ser, acredito que vai ser um desafio assim, muito grande para o escritório de contabilidade. Teremos que ter profissionais assim, muito capacitados para poder entender toda essa dinâmica e trazer também a melhor estratégia para a empresa, né? Para o empresário, por conta dessas mudanças e esses índices em relação também aos créditos que alguns créditos, hoje, por exemplo, nesse mês nós não temos créditos, depois o IBS vai ter crédito, entende? Então, toda essa parte ali de transição, eu acredito que será o maior desafio contábil e tributário dessa reforma. E antes de simplificar, vai complicar, né? Então, vai complicar bastante. E uma das coisas que o pessoal perguntou bastante na edição anterior e nos enviaram são como é que é essa fórmula de cálculo, porque todo mundo fala que vai ter esses dois impostos e tal, mas como que na prática uma empresa vai calcular o imposto? Porque algumas estavam pegando já faturavam com o imposto embutido, simplesmente pegaram, adicionaram o IBS e o CBS, e não é bem assim, né? Então, aqui acho que o Márcio consegue explicar para os nossos participantes como é que vai ser esse impacto e como é que faz esse cálculo, né? Quando a gente fala em reforma tributária, né, vai ser uma reforma estrutural, né? Ao mesmo tempo que a gente vai ter uma modernização, a gente vai ter uma mudança total de estrutura, né? Desde do cálculo que a gente vai comentar agora, mas é questão de aproveitamento de créditos, né? A própria questão da obrigação sucessória que a gente já falou, o split payment, a apuração assistida. Então, vão ser muitas mudanças, né? Por isso que a gente vê aí um cronograma bastante longo, né? Mais longo, a gente já está falando aí que a gente já está em 2026. Mas falando especificamente sobre a forma de cálculo, que é uma dúvida bastante grande, né, entre os empresários, né, e isso vai impactar no preço, né? A gente trouxe aqui, né, vocês vão ter acesso a esse material, mas a gente trouxe aqui alguns cenários, né? Então, hoje mesmo, a gente olhando aqui para esse exemplo, né, hoje o cálculo é por fora, né? Então, o que significa o cálculo por fora, até para o pessoal entender? Desculpa, na verdade, hoje o cálculo é por dentro. O cálculo é por dentro. E com a reforma tributária, o cálculo vai ser por fora, né? Então, por dentro, eu calculo o meu preço e o imposto está ali dentro daquele preço, né? Então, quando eu precifico, eu falo, olha, o produto está sendo vendido a R$1.000. E dentro desses R$1.000 tá embutido, tem os impostos ali. Então, nesse exemplo mesmo, a gente pode ver ali, nessa primeira coluna aqui, esse cenário a gente está contextualizando aqui, imagina que depois da reforma tributária a gente vai continuar tendo a mesma carga tributária, né? Que hoje, pegando aqui os impostos sobre o consumo, a gente está falando aqui é um contexto aqui de uma venda de serviço, né? A gente está falando de ISS, PIS e COFINS, né? ISS, PIS e COFINS, a gente colocou aqui, é claro, uma situação aqui de uma empresa, como se fosse uma empresa do presumido. Então, nós temos ali o ISS de 5%, PIS e COFINS 0,65% e 3%. Então, o que eu faço? Por quanto que eu estou vendendo esse produto? Estou vendendo por 1.000. Então, 865 sobre esses 1.000 vai dar 86,50, né? Então, eu vendo meu produto a 1.000, recolho 86,50 de imposto, e quanto que sobra, né, para o empresário, para a empresa na última linha? Sobra R$ 913,50, né? E aí a empresa vai fazer o que precisa fazer com esse dinheiro, né? Pagar os seus custos, suas despesas e assim por diante, né? Ou seja, preço de venda R$1.000. Como que vai ser depois da reforma tributária, que a gente está vendo ali na segunda coluna, né? Cálculo por fora. Então, eu vou simplesmente
Imagina que eu quero fazer a venda para o meu cliente para os mesmos R$1.000. E como que eu vou calcular esse imposto? Não vou pegar R$1.000 e vou multiplicar por 865. Não, eu vou pegar o valor líquido de imposto, que nesse contexto aí é 920,39, e vou multiplicar por 865. Ou seja, qual que é a conclusão desse cenário? O cliente paga o mesmo preço, né? Só que a empresa tem um aumento de carga, tem um aumento de lucratividade, né? No primeiro cenário, pelo cálculo por dentro, foi um resultado aí de 913,50, agora vai ser de 920,39. Então, o método do cálculo por fora, ele vai gerar, de certa forma, uma lucratividade maior aí para o empresário. E esse aqui é algum ano específico? Não, esse daqui é um contexto, se a alíquota fosse a mesma. Né? Então, imagina que veio a reforma tributária, a alíquota é a mesma de 8,65, eu vou ter ali uma lucratividade maior. Tá. Mas não vai ser bem assim, né? Se a gente passar para o próximo slide, o que vai acontecer? A alíquota não vai ser de 8,65, a alíquota referencial vai ser de 28%, né? É claro, existem estudos, né? A própria Receita Federal já divulgou alguns índices, né? Mas essa alíquota referencial, ele é a composição hoje dos impostos que a gente paga sobre o consumo, né? Que é PIS, COFINS, ICMS ou ISS, né? E hoje, na média, chegaram num percentual de 28% aproximadamente. Isso ainda não está batido no martelo, por quê? Porque eu tenho, quando eu falo de IBS e CBS, o IBS são impostos estaduais e municipais. E isso ainda não foi definido, né? As receitas, né, fazendárias, tanto municipal quanto estadual, elas ainda têm que perceber qual que vai ser essa arrecadação para depois chegar numa alíquota. Inclusive, cada município e cada estado vai poder majorar a sua alíquota, né, o seu IBS, né? Tanto que quando a gente fala de IBS, é IBS municipal e IBS estadual. Então, a gente tem ainda essa definição por vir, né? E nós temos o CBS, que vai ficar mais ou menos aí no que a gente paga hoje, né? 9,3, algo nesse sentido. Então, veja que nesse outro exemplo, né? Então, na primeira coluna, a gente permanece ali com os 8,65, que é hoje, e se eu for vender pelo mesmo preço para o meu cliente hoje, calculando por essa alíquota referencial de 28%, é claro que aqui nós temos situações, tem segmentos, né, atividades que vão ter a alíquota reduzida, né? Então a gente vai ter aqui alguns benefícios. Né? Tem uma coisa que eu queria te perguntar aqui, desculpa te interromper, mas obviamente se a empresa hoje trabalha tendo 903 de receita líquida, né, ela tem um monte de contas para pagar. Se ela chega num cenário que a receita líquida cai de 913 para 781, possivelmente o preço de venda não vai ser mais 1.000, vai ser 1.000 e alguma coisa, porque ela vai ter que pagar as mesmas contas. Vai ter que repassar, né? A não ser que ela tenha crédito, né? Aí tem os créditos que as empresas vão, por isso que a alíquota é alta, é 28%, né? Mas as empresas vão ter direito a crédito, né? Mas considerando aqui que é uma empresa de serviço, tem pouco crédito, e como que vai ficar a história, né? Então veja que ali na última coluna, o cálculo por fora, olha só a diferença que vai dar. Esse mesmo contexto, se eu quiser vender pelos mesmos R$1.000 para o meu cliente, se eu não repassar preço, eu vou ter uma queda, né, para R$781 de lucratividade, né, de margem, né, vamos dizer assim. Né? E o imposto aumenta quase 3 vezes, né? Exatamente. Então, por isso que o mais indicado é o cenário 3, né, e é o que a maioria das empresas vão fazer, que é repassar esse preço, né, para o seu cliente. Então, veja que, olhando só a última coluna, né, a gente está falando ali, poxa, para eu manter os 913, eu vou ter que aumentar o meu preço de venda para 1.169. Então, e aí o imposto passa de 3 vezes, né? Exatamente. Né? Então, quem que vai pagar a conta? Não vai ser o empresário, né? Vai ser o consumidor. Né? Então, esse vai ser o efeito mais comum que a gente vai ver, que vai ser um repasse de preço. Mas, ao mesmo tempo, né, nós teremos aí, né, o benefício dos créditos, né, que hoje as empresas elas podem se apropriar, tem um limite, né, de apropriação de crédito, então isso vai ser, né, mais pleno, né? É claro esse limite ou depende de cada segmento? Não, hoje, quando você fala de PIS e COFINS, por exemplo, né, que é o que vai virar CBS, você se limita a gastos que são do seu
são... Na sua cadeia, né? Exatamente. Então, se eu sou uma indústria, então eu só posso aproveitar créditos de PIS e COFINS de gastos que estão relacionados à minha produção. Né? Eu não posso, por exemplo, aproveitar um gasto administrativo, contratei um consultor para tratar de reforma tributária. Eu não posso aproveitar esse crédito. Né? Com a reforma tributária, sim, eu vou poder. Né? A gente está falando aí de não como uma atividade plena. Né? Então, praticamente tudo você vai poder se apropriar. É claro que tem algumas restrições, né? Se a empresa que está vendendo para você, se ela aderiu à reforma tributária, né, o regime normal aí da reforma tributária, aí você vai poder se aproveitar de crédito. Se quem está vendendo para você pagou aquele imposto, recolheu aquele imposto, você vai poder se aproveitar de crédito. Então, tem algumas restrições e também você não vai poder se aproveitar de créditos quando a gente fala de uso que são para gastos pessoais. Né? Então, imagina que aquela empresa vai lá, compra alguma coisa para o sócio. Né? Alugou um carro, viagem... Se ele conseguir comprovar que aquilo está atrelado à atividade, ok, poxa, o sócio ele precisa daquele carro porque ele faz viagens constantes. Ok, mas não, aquele carro lá é para ele usufruir, particularmente a empresa está dando aquilo de presente. A empresa não vai poder se apropriar desse crédito. Então, tem esses cuidados. Né? E aqui eu acho que é um ponto importante, né, Neiva? Porque cada indústria, né, cada segmento de mercado, cada vertical é uma diferente da outra. A gente sabe que serviços vai se creditar muito pouco, indústria vai se creditar muito, então é um cenário que não adianta você ser generalista, saber por cima ou saber pouco, precisa, e aí eu acho que aqui entram vocês e suas empresas, né? Vocês podem ajudar a empresa a entender no detalhe o que pode ser feito, mas tem que entender bem a sua vertical, né, para saber o quanto, se você não se creditar, seu produto fica mais caro, e aí o mercado é cruel, porque você fala, vou me creditar muito, eu vou aumentar minha margem, não vai conseguir, porque o seu concorrente, talvez ele queira manter a mesma margem, ele vai ter um preço X, se você quiser repassar tudo, o seu preço vai ficar Y, vai ficar muito mais caro, vai fazer, então precisa ser especialista mesmo, né? Com certeza. E essa análise, né, que o Márcio trouxe aí, é essa conta que as empresas não estão fazendo. Então, cada empresa, cada segmento, ele vai ser um cenário diferente. Então, a gente sabe que como empresa de serviço, né, não tem muito crédito, muita compra, infelizmente, ela vai ser a mais prejudicada, ao meu ver, né? Não sei se você concorda mais, nessa reforma, né? Comparando, por exemplo, com uma indústria. Então, por conta dos impostos que serão os mesmos, né? Não vai ter essa diferença aí de ISS e ICMS. E essa conta, né, as empresas não vêm fazendo justamente para ajustar os seus créditos, o seu fluxo de caixa, quais são os créditos que ela já tem hoje e como que ela vai se comportar depois da mudança, como que ela vai se comportar com o preço, com o mercado, e se ela não tem essa análise, esse parâmetro, infelizmente ela vai perder, né? Ela pode perder competitividade, ela pode perder ganhos de crédito, ela pode perder, infelizmente, até encerrar a atividade, por conta de planejamento tributário. Então, isso aí é crucial. As empresas do Simples Nacional, por exemplo, que às vezes não é do Simples, também vai precisar de uma boa análise por conta da reforma tributária. Eu quero pegar esse gancho, acho até para a gente ir para o próximo aqui, que é o split payment, né? Que, na minha opinião, eu sou ignorante em reforma tributária, vocês são os especialistas, mas o simples fato de entrar o split payment e o governo já tirar o imposto no começo de empresas que usam aquele dinheiro do imposto por 40 dias, algumas até quase um ano, né? Quando a gente fala de turismo, você compra um pacote, você compra uma passagem aérea, você paga e você vai usar, às vezes, um ano depois. Essas empresas contam com esse dinheiro entrando no caixa para fazer usar esse caixa para trabalhar e quando chega o momento paga o imposto. E isso vai mudar, porque agora, a partir do momento que alguém foi lá e pagou uma passagem aérea, o governo já pegou aquele imposto para ele, né? Então, eu acho que o Márcio consegue explicar para a gente um pouco melhor isso e até como é que fica que emitiu a nota fiscal. Se ele vender em 12 vezes, o imposto vai ser tirado ali da nota fiscal, né? Direto. Ele não vai tirando aos poucos, porque isso é só forma de pagamento, ele está ligado a mais a nota, né? Esse é uma modernização, né? O split payment é uma grande mudança, né? Até para fins de apuração de imposto, né? Atrelado ao split payment, a gente vai ter a apuração assistida. A apuração assistida, né?
é o contribuinte assistindo a sua operação, né? Então, hoje as empresas, elas têm que calcular o seu imposto, né? O que a Receita quer, né? Aqui ela vai fazer o cálculo. Eu estava assistindo uma palestra esses dias do Adriano Subirá, que é um ex-auditor da Receita Federal, e ele exemplificou de uma forma bem interessante que ele fala que vai ser como se fosse o nosso extrato da fatura do cartão de crédito. Né? Hoje você recebe a fatura do cartão de crédito, fechou o mês, você vai lá, dá uma olhada, tá ok, não tem nada aqui que eu discorde, e você vai lá e paga. Né? Ou seja, se você não se pronuncia, né, sobre alguma situação ali que você não concorda, você vai estar aceitando, né? Então, ok, é isso mesmo, tá certo, você vai lá e paga a fatura do cartão de crédito. O imposto vai ser a mesma coisa, né? A apuração de imposto, ela já vai vir pronta já para o contribuinte vai verificar, vai ver, tá tudo ok, concorda, vai lá e paga, né? Então, quando a gente fala de split payment e apuração assistida, isso daí está totalmente conectado. Como que vai funcionar o split payment? Você foi lá e fez uma venda, né, para o seu cliente à vista. Automaticamente, na hora que aquele dinheiro cair na sua conta, ele já vai ser splitado. Então, a parte do imposto já vai direto ou para o comitê gestor, ou para a própria união, né? E a diferença vai vir líquido para você. E aí fica tudo certo. Né? E aí essa transação vai automaticamente para o sistema da apuração assistida, e aí depois você vai lá e confere. Né? Isso vai acontecer tanto na venda quanto na compra. Né? Então você vai ter ali débitos e créditos. Se você vende a prazo, o que vai acontecer? E isso já está sendo, né, negociado, as empresas operadoras de cartão de crédito, são instituições financeiras, já estão trabalhando nisso, né, junto com a Receita Federal, que vai ter que ter uma plataforma muito grande por trás, né, para fazer todo esse sistema funcionar. E se você vende a prazo, aqui vai ser regime de caixa. Né? Então, quando que vai ser splitado? No recebimento. Então, você emitiu uma nota de R$1.000, à vista, já vai ser splitado automaticamente no recebimento. Você fez uma venda em 12 vezes no cartão de crédito, cada parcelinha, na hora que cair lá no vencimento para o dinheiro vir para a empresa, já vai ser splitado um pedacinho de imposto lá e vai ir direto para o governo. Né? Nós teremos modalidades, aí o split payment vai começar agora em 2027, né? Mas nós teremos modalidades ali e algumas adaptações. Então, você vai ter o split payment, você vai ter que aderir, né, ao split payment ou não, e você vai ter o split automático opcional? E manual, né? No primeiro momento vai ser opcional, mas depois aí vai ser automático, vai ser obrigatório. Mas você vai ter a opção de ser manual também, né, nesse início. Né? Mas isso até quando? É 26 ou 27? 27. Aí 28 é obrigatório. 28 já é obrigatório. Interessante isso. Mas tem muitas coisas que estão mudando aí, né? A lei já saiu, mas existem vários... se a gente chamar a lei de pai, né? A gente tem os filhos que ainda vão ser criados, né? Que é todo esse detalhamento aí para o contribuinte. Então, isso vai vir tudo em 2026. Mas as empresas já estão se preparando, né? As instituições financeiras, as operadoras de cartão de crédito, né? O próprio governo, né? O próprio Banco Central, né? Que tem aí essa gestão aí do PIX, por exemplo, né? Tudo vai ser explicado. É interessante isso porque a gente tem vários clientes que já estão nos procurando que usam o Strategy de fluxo, que é para gestão de fluxo de caixa, e eles já estão criando cenários para simular o split payment. Mesmo querem passar 26 já tendo um cenário simulando o split payment para saber como é que vai se comportar o caixa, para quando chegar em 27 já saber como é que vai ser isso, porque uma coisa é saber, o imposto vai lá, mas qual que é o impacto real? Então já tem empresas que estão se antecipando e aí criando cenário e comparando o real com aquele cenário com o realizado. Impacta totalmente o fluxo de caixa. Né? Imagina que hoje você faz uma venda, né, que seja vista no dia 1º, você pega aquele dinheiro, o dinheiro do imposto, você trabalha com esse dinheiro para pagar fornecedor, folha de pagamento. Quanto que você vai pagar esse imposto? Só no dia 20 do mês subsequente. Então, você trabalha 30 dias mais 20. Você tem 50 dias para trabalhar com esse dinheiro. Você não vai ter mais esse capital de giro. Né? Então, as empresas realmente precisam
se planejar, porque vai ser um impacto aí muito significativo a partir de 2027. Legal, até vou aproveitar para falar para os participantes aqui, duas coisas que vocês podem fazer. Podem enviar suas perguntas aqui no chat, que de alguma forma o pessoal me manda aqui, e a segunda quem quiser conhecer mais a fundo tanto os softwares da Allstrategy para gestão de orçamento e gestão de fluxo de caixa, também pode comentar no chat ou no próprio QR Code aí que tem. A gente vai fazer depois uma sessão para quem tiver interesse em participar e ver como que as empresas fazem esse tipo de gestão, tanto de orçamento como de fluxo de caixa automatizado. Então, tendo perguntas, o pessoal pode ir enviando aqui e a gente vou fazendo aqui para os especialistas. Nessa parte de split payment, Neiva, você adiciona alguma coisa? O que as empresas têm que se preocupar, além, obviamente, de fazer a gestão do fluxo de caixa? Bem colocado aqui, né, pelo meu colega, mas a partir de 2027 ela vai começar sendo opcional, né, de empresa para empresa e conforme, então isso não ficou definido, digamos, a partir de tal data será obrigatório todas as empresas. Então ele tem assim, hoje mesmo eu ouvi uma matéria, ele vai ver como que vai se comportar a plataforma também, porque da mesma forma que é um teste para as empresas, a parte de fluxo de caixa e dessa transição de nota com o valor monetário agora, né, sendo impactados os dois da mesma forma, também é um teste para a plataforma. Como que isso vai se comportar dentro da plataforma do governo, que é o Split? Então, vai iniciar, né, por opção. Claro que eu acredito que muitas empresas vão fazer essa opção. Então, eu preciso fazer em 2027 já? Não vai precisar fazer se a empresa não optar. E depois, realmente, aí nós teremos esse grande impacto. E também, por conta do split, as empresas que utilizam hoje, empresa hoje que deixa o imposto vencer para depois ter aí uma vantagem num parcelamento, né? Então, às vezes a empresa deixa vencer por conta, né? Ela cria uma Isso não vai ter mais, né? Ou vai ter? Não, Depois. Daí não vai ter mais. Ele já morde o dinheiro ali. Não há nem possibilidade, eu nem visualizo possibilidade para isso acontecer. Então, algumas empresas hoje, elas criam essa dívida, né? Trabalham com o valor do imposto, criam essa dívida e depois trabalham aí com parcelamento de um prazo bem longo, justamente para poder, digamos assim, ganhar esse tempo. Então, isso não vislumbro mais essa possibilidade das empresas que atuam dessa forma. Só que daí, essas empresas que atuam dessa forma, aí sim, elas vão precisar fazer, assim, uma estratégia muito grande por conta do fluxo de caixa. Porque eu estou falando isso porque eu conheço empresas assim, que já vem fazendo isso de um longo, né, de um certo tempo. E daí agora que vai mudar, não vai ter essa alternativa. E são empresas assim, né, que têm movimentações altas e realmente vai impactar assim bastante. Não, e tem empresa que já é endividada, então quando chegar vai perder aquele dinheiro do fluxo de caixa, vai ficar mais endividado ainda. Exato. Aí possivelmente vai chegar para o banco e falar, me empresta dinheiro e falar, não, você está muito complicado, não consigo. Tem uma pergunta da Carol aqui, que ela pergunta se o split payment é algo já certo para 2027 ou se depende de outras situações. Não, já é certo. Já é certo para 2027. Opcional. Está sendo testado, né? Não vai ter volta. É uma forma até de aumentar a arrecadação e garantir, né? Então, a tendência é que a inadimplência ela seja zero, né? Até porque quando e é interessante falar sobre split payment, apuração assistida e aproveitamento de crédito, né? As empresas só poderão aproveitar créditos se o meu fornecedor pagou o imposto. Se ele não pagou, eu não consigo. Então, vai acontecer de você ligar para o seu fornecedor e falar, viu, você não vai pagar o imposto porque eu não estou conseguindo aproveitar crédito. E aí eles fizeram uma jogada de mestre porque vão botar todo mundo para fiscalizar o cara que não paga o imposto. Isso. E aí, se uma empresa compra de uma empresa que sonega, que não paga imposto, e a outra que paga imposto, essa aqui ela não vai se acreditar. Então, ela vai parecer ser mais barata, mas talvez seja a mesma coisa, né? Isso. E se você não consegue aproveitar crédito, aquilo vira custo para você. Né? Então, aumenta o seu custo, diminui a tua margem. E daí, o que você vai fazer? Essa eu acho uma das partes mais difíceis, porque
você vai ter que entender muito bem a tua cadeia, tudo isso, para saber como é que fica o custo do teu produto, do teu serviço. Porque ele vai mudar todo ano. Cada vez que muda o negócio, ele pode mudar. Então, vai ser um esforço grande aí dos clientes. Sim. Legal. O custo inicia já no crédito, né? Quando a empresa compra o produto. Então, já tem que começar a fazer análise aí desde o fornecedor. E se alguma coisa daquela nota não for paga, não tem o crédito. Não tem direito a crédito, não. E você tem a opção de ir lá e pagar o seu fornecedor. Sim. E aí, ele vai aumentar o teu custo, o teu fornecedor vai ter que te reembolsar desse valor. Então vai ser... Tem mais uma pergunta para a gente aqui. A pergunta da Helena, existe alguma possibilidade do fisco, do governo, adiar o início da reforma tributária? Acho que a gente falou no começo, né? Ninguém acredita que vai ser postergado. Eu não vislumbro essa possibilidade de adiar, por exemplo, a reforma. Vamos supor que está previsto para 26. Agora, tudo que está programado vai pular um ano, por exemplo. Eu não vislumbro essa possibilidade justamente por toda essa movimentação de nota técnica por conta das notas fiscais e toda a movimentação por trás da nota fiscal de XML e toda a alteração que teve até em Constituição Federal para acontecer a reforma, mas eu não acredito que vá prorrogar. Né? Acontecer, a gente sabe que não vai ter jeito. Mas a prorrogação, eu não acredito que isso vai acontecer. Legal. Acho que independente da mudança de governo, né, a lei foi aprovada por quase que unanimidade entre as 3 esferas. Né? Então, e vai aumentar a arrecadação de imposto. Então, com certeza, eles têm o maior interesse de fazer isso entrar. Sim, o mais rápido possível. A gente tem mais 9 minutos aqui, antes da gente entrar no último tema, para o Márcio aqui, a pergunta da Maria. As retenções na fonte terão mudanças? É que hoje, quando a gente fala de retenção na fonte, né, a gente tem a maioria das retenções na fonte hoje são impostos federais. Então, a gente está falando de imposto de renda retido na fonte, a gente está falando de contribuição retida na fonte, né, que é contribuição social mais PIS e COFINS. Né? E a gente está falando também de ISS. Né? Tem algumas prefeituras, dependendo da venda, né, você tem o ISS ali retido na fonte. Né? ISS, com certeza não vai ter mais, né, porque você vai ter o IBS, né, então o IBS você vai poder se aproveitar do crédito e a retenção vai ser feita via split payment, então a tendência é não continuar. A gente está falando de PIS e COFINS que vai virar CBS, que hoje é retido para algumas situações também, né, vai deixar de existir, e a gente vai ter a retenção vai ser no split payment. Mas a gente ainda vai conviver com retenções de imposto de renda retido na fonte e também contribuição social também que é retido na fonte, dependendo do serviço que você toma, dependendo da situação. Então, esses vão continuar porque eles fazem parte de uma segunda ou terceira leva de reforma tributária que vai ser a reforma sobre a renda. Né? A gente está falando aqui só de reforma sobre o consumo. Legal. Deixa eu só ir para o próximo slide. E aí, Neiva, explica para a gente Simples Nacional. O que muda do Simples Nacional, de tudo que a gente viu até agora? Simples vai ser antes, só, desculpa eu te interromper aqui, mas lembrando para quem, acho que tem o QR Code na tela, quem quiser responder, logo depois a gente vai ver como é que estão as respostas aqui, as 3 perguntas que a gente fez, a gente vai para um slide que tem os resultados de vocês. Desculpa, Neiva, só volto para você. O Simples Nacional, né? Teve muita especulação no início, o que vai acontecer com o Simples? Vai acabar com o Simples? Não vai acabar com o Simples Nacional, ele vai sofrer aí uma alteração por conta da reforma. E já quero deixar claro que essa alíquota teste de 2026, de IBS-CBS, o Simples Nacional ele não vai participar dessa alíquota teste. Então, em 2026, o Simples Nacional, as empresas, a gente sabe que todas as empresas, elas pagam todos os impostos, PIS, COFINS, ICMS, ISS, né, se for o caso, dentro do DAS, uma alíquota menor. Depois da reforma, no final ali de 2026, a empresa do Simples Nacional, ela vai poder fazer a opção se ela vai pagar IBS, CBS dentro ou fora do DAS. Então, assim, como ela paga hoje dentro do DAS, PIS, COFINS, ICMS, ISS, e isso vai virar IBS, CBS, então vai ter IBS e CBS embutido no Simples Nacional. A diferença é que ela vai poder
ser optante pelo regime regular. Então, agora a gente tem que se familiarizar com mais esse nome, né? Regime regular. Quem que é o regime regular? É a empresa que paga IBS e CBS. Então, ela vai poder ser optante pelo Simples Nacional e optante pelo regime regular, que é o quê? Ela vai se comportar para a IBS e CBS, ela vai se comportar fora do DAS, ela vai pagar fora do DAS e ela vai ter débito e crédito de ICMS normal, como se fosse uma empresa do regime normal hoje. Então, ela vai poder fazer essa apuração e todas as obrigações, será tudo como uma empresa do regime normal. É como se hoje a empresa lá que ultrapassa o limite, né, do Simples, ela tem que pagar por fora aí o ICMS, por exemplo. Então, ela vai poder fazer dependendo do cenário dela, tem empresa que vai compensar, tem empresa que não vai compensar, dependendo do cenário dela, ela vai ser muita vantagem ela sair do Simples para IBS e CBS e fazer a apuração fora do DAS ou não, ou ela vai ter que continuar no DAS, dependendo do cenário e da estratégia que ela quer se comportar dali para frente. Ou seja, dá para afirmar que se uma empresa está no Simples, ela talvez não seja tão atraente para o comprador, porque ela vai gerar pouco crédito. Exatamente. E se ela sair, ela fica mais atraente, porque ela vai gerar mais crédito. Seria isso? Isso, porque hoje a empresa do Simples Nacional, ela até transfere crédito, mas somente aquele percentual que ela paga no DAS, né? Aquele percentual pequeno. Então, agora, ela optando pelo regime regular, ela vai poder transferir o crédito normal do IBS e CBS. Então, ela não vai sofrer menos restrição de quando a empresa vai comprar dela. Então, hoje tem empresa que não compra do Simples Nacional porque não tem crédito. Então, a empresa ela vai poder participar do Simples e vai poder transferir crédito porque ela fez a opção pelo IBS, CBS fora do DAS. E essa opção, a empresa vai poder fazer 2 vezes por ano. Então, no final de 2026, ela vai poder fazer a opção se ela quer pagar por dentro ou por fora para o primeiro semestre de 2027. E abril de 2027 já abre para ela fazer a opção para o segundo semestre de 2027. Então, ela vai poder oscilar, por exemplo, o primeiro semestre de 2027 eu quero pagar por dentro do DAS. Aí no segundo semestre, eu quero pagar por fora. Quero ver, né? Quero fazer aí uma avaliação, qual que foi o melhor cenário para mim, para poder, né? Para ela poder definir, mas até isso acontecer, ela pode aí oscilar de 6 em 6 meses, fazer uma opção dentro ou fora do DAS. Legal. O que dizem aqui, só complementando, o que dizem é que aquela empresa que vende para o consumidor final não compensa sair do não vai fazer sentido, né? Você não vai gerar crédito, né? Agora, se você está no meio da cadeia, aí sim você tem que fazer uma análise, né, muito criteriosa, e a gente está falando, não tem uma receita de bolo, você tem que analisar caso a caso. Isso. Mas se você é no meio da cadeia, é importante você se atentar aí, porque você vai gerar crédito para o seu cliente. Legal, estou só atualizando aqui, que eu acho que para pegar a enquete, eu vou ter que... Eu acho que aqui estamos na enquete. Vou pegar aqui atualizado. Vamos ver como é que ficou essa enquete, então, que a gente está nos minutinhos finais. A pergunta aqui, como avalia o nível de preparação da sua empresa para as mudanças previstas na reforma tributária a partir de 2026? 48% estão totalmente despreparados para a mudança, 44% arredondando, né, tudo. Ops, acho que eu mudei aqui. Acho que é só aí, né? Aqui. Desculpa aí que invadiu aqui uma tela. Então, 44% está razoavelmente preparado e muito bem preparado só 7%. Então, arredondando aqui, né? Então, isso aqui é uma pergunta. A segunda, sua empresa está incorporando os impactos da reforma tributária no planejamento orçamentário do ano que vem. 59% estamos começando a levantar informações, mas ainda sem mudanças consolidadas. 37% temos algumas análises preliminares, mas o impacto total ainda é incerto. E aí vou ter que calcular, vai dar uns 3%. Sim, já revisamos o orçamento considerando cenários detalhados da reforma. Então, é mais ou menos como uma pesquisa da KPMG, né? Pouca gente ainda está preparado nisso. E, se não me engano, é a última aqui, o fluxo de caixa da sua empresa está sendo revisado para contemplar as novas regras tributárias e possíveis mudanças para 2026. 59% continuamos com o mesmo modelo e não iniciamos nem as projeções. 33% não temos um modelo pronto, mas já adaptando para 2026. E 7% bem parecido com o primeiro. Estou até vendo aqui se não
não, está um pouquinho diferente aqui já temos um modelo pronto de fluxo de caixa e estamos projetando cenários, então 7% já estão preparados. É um cenário que a gente vê que é muito parecido com o KPMG, então as empresas, elas não estão preparadas, muito poucas estão bem preparadas, o que é normal, porque é uma mudança, mas o que me chama a atenção é que poucas empresas começaram a preparar aqui, né? Então, 59% aqui começando a levantar os impactos no planejamento, 48% totalmente despreparados para essas mudanças. Então, tem que correr, né? Tem que correr. Para se preocupar e para se planejar. Legal. Aqui a gente bateu o nosso tempo, então, só lembrando aqui, a gente tem para quem quiser entrar em contato tanto com vocês e suas empresas ou conosco aqui da All Strategy, tem um link aqui na tela, acho que está projetando na tela ou não? Está projetando na tela, tem um QR Code aqui que pode entrar em contato, então a gente faz a ponte tanto com a Neiva como com o Márcio, podem ajudar aí nessas questões todas, né? Vocês têm ajudado as empresas justamente nesse processo, né, de como se preparar e amadurecer. E do nosso lado aqui da All Strategy, a gente consegue ajudá-los a automatizar toda a gestão de fluxo de caixa e toda a gestão de orçamento. Inclusive, também a gente vai fazer demonstrações detalhadas dos produtos. Hoje, como a gente tinha bastante conteúdo, a gente não fez, no último a gente fez rapidamente, mas quem tiver interesse, então pode entrar em contato conosco, seja aí pelo chat ou pelo QR Code, e a gente vai fazer uma demonstração detalhada, específica para vocês. Então, considerações finais. Tem coisa que ainda não foi definida, o que tem para se preocupar? Ainda faltam coisas a serem definidas, né? Com certeza. Primeiras damas. Tem muita legislação ainda, né, que a gente está aguardando publicação para ser definido. Uma delas foi definida, acho que semana passada, em relação aos imóveis, por exemplo, como que vai ter, né, isso é para um outro assunto, né, a tributação sobre locação de imóveis. Então, agora saiu que vai ter a nota fiscal, né, a nota fiscal vai ser considerada aí um serviço. Então, tem algumas regras ainda, muitas perguntas sem resposta, que a gente ainda não tem resposta para várias perguntas. Então, a gente está aí dia a dia atrás de legislação, de olho nas publicações, para que a gente possa trazer aí o melhor cenário, poder trazer aí uma estratégia mais consistente, né, para cada cenário, para cada empresa, para cada operação diferenciada aí que as empresas fazem. Legal. Como só último ponto, que recomendação vocês dão para as empresas, acho que principalmente essas que estão o grande volume ainda que não está bem preparado, não começou a se preparar, qual que é o conselho que vocês dão lá, começando pelo Márcio agora? Eu acho que, bom, a primeira coisa é olhar para esse tema, né, que é um tema que pode influenciar na sua lucratividade, né, na sua receita, né, no seu fluxo de caixa. Então, comecem a olhar, né, para esse tema, né? Conversem com seus contadores, conversem com especialistas, né, para você estar alinhado. Todo dia está tendo mudança, né? A Neiva citou agora o documento fiscal para locação de móveis e imóveis, né? A gente não tinha nada, né? O documento era um contrato. Agora não, agora você vai ter um documento fiscal para isso, né? Quando hoje, muitas empresas recebem adiantamentos, né? O seu cliente vai lá, ele te paga um adiantamento para você poder produzir algum bem ou um serviço para ele ali, né? Isso não é tributado, mas vai ser, né? O dinheiro pingou na conta, vai ter ali um split payment, já vai ser splitado, né? Então, poxa, será que faz sentido eu receber o adiantamento do meu cliente? Que isso já vai ter lá um recolhimento do imposto. Então, entender sobre o tempo, né? A preocupação com tecnologia, né? A partir do dia 5 de janeiro, as notas já vão começar a ter o destaque, né, nos impostos, não vão ser recolhidos ainda, mas terão os destaques, e a gente tem que se adaptar, né, porque a gente vai ter que ter aí um compliance tributário, né, por trás disso. Né? Você vai receber um dinheiro do seu cliente, né? Você recebeu o líquido R$ 913. Poxa, mas da onde que é esses 913? De qual cliente? Quem está me devendo? Né? Caiu aqui no banco, mas será que está certo? Na apuração assistida, você vai ter que validar, né? Você não vai simplesmente aceitar, porque a receita pode errar, né? E também a questão de treinamento. Né? Você precisa treinar o teu time, porque o envolvimento vai ser de todos, né?
gente está falando de um departamento de suprimentos que vai ter que sentar com o seu fornecedor, vai ter que negociar e vai ter que entender de tributo. Será que vou ter aproveitamento de crédito ou não? De quem que eu estou comprando? É de uma empresa que gera crédito ou não gera? O que isso vai impactar no meu lucro? Né? Então, acho que esses são os principais pilares aí, né? Conhecimento, tecnologia e compliance. Faltou alguma coisa, Neiva, para adicionar? Eu quero dar um recado para as empresas que estão totalmente despreparadas, que é para ontem, né? Isso é para ontem. Parametrização do sistema, né? Parametrização do sistema com os novos códigos. Nós temos novos CSTs e nós temos novos códigos, que é o Seclastrip. Então, esses códigos, eles terão que ter já parametrizados já esse ano, para emitir a nota correta. Então, como a nota vai ser agora a grande estrela do início da reforma, né, do início da transição, então, assim, para ontem, entender do Seclastrip, que precisa estar parametrizado esse ano, e os novos CSTs. E também, eu concordo total e plenamente, já ia falar sobre isso, treinar os colaboradores, treinamento, para que as pessoas possam entender essa nova lógica, entender como que vai acontecer isso já agora, já para 2026. Então, isso eu disse para ontem, porque tem que acontecer tudo esse ano, para que a empresa não venha sofrer nenhum dano aí a partir de 2026. Ou seja, 2 ou 3 semanas. Exatamente. Legal. Só por curiosidade, essa pesquisa aqui foram 54 pessoas que responderam, né? Teoricamente, 54 empresas que participaram. Mas eu peço até desculpas pelo estourar os minutinhos, mas o tema é super interessante. Neiva, Márcio, muito obrigado pela colaboração de vocês, pela aula que vocês nos deram aqui. Eu acho que ajuda bastante. Essa vez foi muito prático com os exemplos dos slides. Agradecer de coração aqui em nome de todos nós aí pela participação. Obrigado e até a próxima aí. Obrigado pelo espaço. Obrigado. Sim. E obrigado aos participantes também. Até o próximo webinar. Valeu, gente. Tchau, tchau.